E aí pessoal, tudo bom? Vamos ver estequiometria, mais especificamente os casos que envolvem reagente limitante, ou também chamado reagente em excesso. Tá? Então, além dos exemplos que a gente vai colocar aí, também nós temos vídeo no canal que envolve estudo de soluções associados a este caso de estequiometria. Bom, já deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Depois da vinheta, você vem comigo. Bom, então após a leitura da questão, vamos fazer as comparações. Então, a partir da reação, vamos ver que nós temos 2 mols de H2S reagindo com 1 mol de S2. Por que isso? Porque problemas que envolvem reagente em excesso ou reagente limitante, eles sempre vão dar quantidade de massa ou de matéria, né? Enfim, sempre dos reagentes, sempre duas quantidades dos reagentes, tá? Então nós temos aqui o número de mols de H2S e o número de mols de SO2, tá? É o dado do problema, no caso, é a pergunta do problema. Então, esse daí é uma dica para saber que é um caso de reagente limitante. Então, nós vamos comparar primeiramente o que está na reação, tá? No caso, 2 de H2S e 1 de SO2, tá? Bom, vamos agora fazer a comparação com o que é fornecido no problema. Se nós tivermos 5 mols de H2S, vamos ter X de SO2. Então, calculando esse X aqui, isso vai dar 2,5 de SO2. O que significa essa quantidade de mol aqui? Isso aqui é a quantidade que precisa, ou seja, a gente precisa dessa quantidade de mols, de 2,5 mol de SO2, para reagir com 5 mols de H2S. Porém, nós não temos essa quantidade, nós só temos essa aqui, que no caso são 2 mols. Então, ou seja, a quantidade que eu preciso reagir é maior do que eu tenho. Então, eu já posso afirmar que o SO2 é um reagente limitante. Mas vamos fazer a comparação com H2S. Então, mesmo procedimento. 2 de H2S, 2 mols de H2S, vai reagir com 1 mol de SO2. Vou chamar aqui de Y mol de H2S, que agora eu quero calcular em função de H2S. Nós vamos ter, na verdade, agora 2 mols de SO2, que é o que é dado no problema. Fazendo aqui essas contas, isso aqui vai dar 4 mol de H2S. Ou seja, o H2S nós temos quantos? 5. Então, ou seja, a quantidade de H2S que eu tenho é maior do que eu preciso. Eu preciso de 4 e tenho 5. Então, vai sobrar H2S. Então, agora o meu cálculo tem que ser baseado onde? No reagente limitante, que nós já vimos que é o SO2, que é o limitante. Então, vamos calcular em função dele. Bom, calculando em função do SO2, nós temos que 1 mol de SO2 vai produzir 3 mols de enxofre. Se nós temos, de acordo com o problema, 2 mols de SO2, vou chamar aqui de W mols de enxofre. Fazendo essa conta aqui, vamos ter 6 mols de enxofre. Resposta à letra C. Então, o problema que envolve reagente limitante, ele vai vir sempre com 2 dados em função dos reagentes, tá? Seja a massa, seja o número de mol, e a gente faz essa comparação do que nós temos e do que nós precisamos. O que nós temos? Vem no problema. E o que nós precisamos? Fazemos por comparação, como foi feito aqui. Vamos para outro exercício. Bom, então, após a leitura da questão, vamos começar a resolver. O primeiro passo é fazer o balanceamento desta reação. Então, temos o alumínio reagindo com cloro,
formando o cloreto de alumínio. Balancear a equação. E vamos agora ver em função das massas. Vamos trabalhar agora com massa aí. Então a gente vai na tabela periódica ver as massas atômicas dos elementos. O alumínio é 27 e o cloro 35,5. Fazendo aqui os cálculos, né? O alumínio, aqui nós teremos 54 gramas, vai estar para essa massa de cloro, 3 de série 2, que vai ser 213 gramas. Então, a gente faz a comparação em função dos reagentes. E agora, vamos fazer a comparação do que é dado no problema. Se nós temos 2,7 gramas de alumínio, vamos precisar de X de cloro. Então, fazendo aqui essa conta para o cloro vai dar 10,65 gramas. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos 4 gramas de cloro, porém, a gente vai precisar de 10,65. Então, ou seja, a quantidade que eu tenho de cloro é menos do que eu preciso. Então, a partir daí, eu posso afirmar que o cloro é o meu reagente limitante. Tá? Basta eu fazer essa comparação. Então, ou seja, eu preciso de 10,5 e tenho somente 4. Então, significa que o cloro é o meu limitante. A partir daí, vamos calcular a massa de cloreto de alumínio. Ou seja, o cloro vai ser o meu reagente limitante. Vamos fazer agora o cálculo em função do cloreto de alumínio. Nós temos 213 gramas de cloro, que vão produzir, na verdade, essa massa de cloreto de alumínio, que equivale a 267 gramas de cloreto de alumínio. Se nós temos 4 gramas de cloro, que é o dado que eu tenho do reagente limitante, eu não vou trabalhar com 10,5. 10,5 é um valor comparativo. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho, que são 4 gramas. Vou chamar aqui de Y. Fazendo aqui esses cálculos, isso vai dar 5,01 grama de AlCl3. Então, resposta letra A. Então, é só tomar cuidado. Vamos para outro problema. Então, após a leitura da questão, vamos começar a resolver. Bom, nós temos aqui a reação já balanceada, né? Então, vamos fazer os cálculos em função dos reagentes. Então, nós temos o sulfato de alumínio, que equivale a 342 gramas, vai reagir com 222 gramas de hidróxido de cálcio. Essa reação, esses valores são vistos na própria reação, tá? O que está sendo dado na reação. Se tivermos 500 gramas de sulfato de alumínio, vou ter X de hidróxido de cálcio. Fazendo esses cálculos, esse X, que é a massa de hidróxido de cálcio que eu vou precisar, né, que a gente vai precisar aí, vai dar 324,56 gramas de hidróxido de cálcio. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente precisa. Porém, nós temos quanto de hidróxido de cálcio? Temos 500. Ou seja, a quantidade que eu preciso é menos do que eu tenho. Então, eu posso dizer que o hidróxido de cálcio é suficiente para reagir com as 500 gramas de alumínio. Então, eu vou precisar dessa quantidade, 324,56, porém, eu tenho 500 gramas. Ou seja, eu tenho mais do que eu preciso. Então, já posso afirmar que o hidróxido de cálcio não é limitante. Então, quem vai ser limitante vai ser o sulfato de alumínio. Mas vamos conferir aí. Então, novamente, 342 gramas de sulfato de alumínio reage com 222 gramas de hidróxido de cálcio. Vou chamar aqui de Y, de sulfato, e 500 gramas também de hidróxido de cálcio, que é a massa igual. Fazendo esses cálculos, a massa de sulfato de alumínio vai dar 770,27 gramas. No caso aqui de Al2SO4,3. O que significa isso aqui? É que eu vou precisar, é a quantidade que eu preciso para reagir. Tá? A gente precisa de 770 gramas de sulfato de alumínio para reagir com 500 gramas de hidróxido de cálcio. Só que a quantidade que eu tenho é menos, eu tenho 500 somente. Então, se eu tenho 500
e preciso de 770, significa que esses 500 não são suficientes para reagir totalmente. Então, eu posso afirmar que isso aqui é o limitante. Se esse aqui é o limitante, ele vai ser minha base de cálculo para calcular os meus produtos da reação. Então, vamos calcular esses produtos aí. Ele quer saber em função do hidróxido de alumínio. Então, vamos calcular. Então, a gente sabe que o sulfato de alumínio equivale a 342 gramas, que vai produzir, 156 gramas de hidróxido de alumínio. A pergunta é, se tivermos 500 gramas, que é a massa que nós temos, novamente a gente não vai trabalhar com essa massa aqui, de 770. Isso aqui é o que eu precisaria. Mas a gente vai trabalhar o que a gente tem. Então, vou chamar aqui de W. Fazendo aqui esses cálculos, a massa, aqui no caso de W, a massa de hidróxido de alumínio vai ser 228,07 gramas. Então, vamos ver a marcação na resposta. Nesse caso, o reagente limitante, vai ser o sulfato de alumínio, produzindo 228 gramas de hidróxido de alumínio, letra D. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Compartilhe o vídeo, deixe comentários, se inscreva no canal. Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!